Estamos diante de um alerta profético sem precedentes. Recentemente, o mundo testemunhou o cumprimento da mais terrível profecia do livro de Apocalipse, sem sequer perceber. O líder da Igreja Católica, considerado por muitos como o oitavo rei mencionado nas Sagradas Escrituras, faleceu no dia posterior à celebração pascal de 2025, exatamente como previsto há aproximadamente 2000 anos nos textos sagrados. 5 já caíram, 1 existe atualmente, e o oitavo caminhará para a destruição. O momento em que todos os estudiosos bíblicos temiam finalmente se manifestou. Você está preparado para os acontecimentos subsequentes? Na manhã do dia 21 de abril de 2025, o cardeal responsável anunciou formalmente o falecimento do líder católico aos 88 anos de idade. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma retornou à morada do Criador, pronunciou o camerlengo em sua comunicação solene. A relevância deste falecimento, logo após esta celebração tão significativa no calendário cristão, não passou despercebida pelos estudiosos das Escrituras e observadores atentos dos sinais dos tempos atuais. Estaria esta data carregada de simbologia profética? Agora abordaremos o que poucos estão discutindo. No último livro bíblico, capítulo 17, versículos 10 e 11, encontramos uma profecia misteriosa que tem fascinado estudiosos das Escrituras por séculos. São 7 reis. 5 já caíram, 1 ainda permanece no presente e outro ainda não surgiu. Quando este surgir, permanecerá por breve período. A besta que existia e agora não existe mais representa o oitavo rei. Ele pertence aos 7 e caminha para a destruição final. Esta passagem menciona 7 reis, onde 5 já haviam sido destituídos. 1 existia quando o texto foi escrito, e outro ainda estaria por vir. Adicionalmente, um oitavo rei, que pertence aos 7, também é referenciado. Para compreendermos a possível conexão entre este texto e os acontecimentos contemporâneos, precisamos primeiro entender o contexto mais amplo em que esta profecia aparece. No capítulo 17 do último livro bíblico, o autor descreve uma visão de uma mulher posicionada sobre uma besta de coloração escarlate. Esta criatura possui 7 cabeças e 10 chifres. O mensageiro celestial que apresenta esta visão explica que as 7 cabeças representam 7 montes sobre os quais a mulher está assentada e também simbolizam 7 reis. Esta simbologia complexa tem sido objeto de intenso debate teológico através dos séculos. Quem seriam estes monarcas? O que simbolizam? E como podemos interpretar estes símbolos, considerando os eventos contemporâneos, para uma análise mais profunda? É fundamental recordar que o último livro bíblico foi redigido em um período de intensa perseguição aos seguidores de Cristo, provavelmente durante o governo do imperador romano Domiciano, aproximadamente no ano 95 da era cristã. Naquele período, os adeptos do cristianismo enfrentavam enormes pressões para abandonar sua fé e prestar culto ao imperador como divindade. O autor, possivelmente o mesmo que escreveu o 4º Evangelho, encontrava-se exilado em uma ilha por causa de sua fidelidade aos ensinamentos divinos e seu testemunho, conforme ele mesmo declara na introdução do livro. Foi neste contexto de sofrimento e expectativa pelo retorno do Messias que ele recebeu as visões registradas no texto apocalíptico. Antes de prosseguirmos, é crucial estabelecer alguns princípios fundamentais para a interpretação de textos proféticos. As Escrituras devem ser interpretadas à luz delas mesmas, e devemos comparar passagens semelhantes para identificar padrões consistentes de significado.
no caso dos símbolos apocalípticos, é importante verificar como símbolos similares são utilizados em outros livros proféticos, como os escritos de Daniel e Ezequiel. Por exemplo, em Daniel 7, criaturas representam impérios e chifres simbolizam reis ou reinos. Este modelo interpretativo nos auxiliará a discernir o verdadeiro significado dos 7 reis mencionados no texto apocalíptico. Se você está começando a perceber a magnitude desta revelação profética, escreva nos comentários. Nada é impossível como este simples ato de fé pode transformar sua compreensão do que está por vir. No meu vídeo anterior aqui do canal chamado Medo de Julgamento Te Segura, 3 verdades estoicas para se libertar. Agora, expliquei detalhadamente como o receio do que os outros pensam pode nos impedir de buscar a verdade espiritual. Assim como aquele conteúdo liberta da opinião alheia, aqui desvendamos um mistério que poucos têm coragem de enfrentar. Mas afinal, quem são esses 7 reis? E como o falecimento do líder católico no domingo pascal poderia estar relacionado a esta profecia bíblica? Será que estamos testemunhando o desenrolar do plano divino revelado há aproximadamente 2000 anos? A resposta é mais surpreendente do que você imagina e pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Este conhecimento não está disponível em qualquer lugar. Apenas aqui você encontrará a análise profética revelacional que conecta os eventos atuais às antigas escrituras. A profecia apocalíptica menciona 7 reis misteriosos. Através da história, diversas interpretações surgiram procurando explicar quem seriam esses monarcas. Analisaremos as principais teorias e verificaremos como elas podem se relacionar com os eventos recentes. Uma das interpretações mais tradicionais, aceita por inúmeros estudiosos, é que os 7 reis representam 7 impérios mundiais que oprimiram o povo escolhido ao longo da história. Segundo esta perspectiva, os 5 que já haviam caído seriam Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O 6º, que ainda existia no tempo do autor, seria o Império Romano. E o 7º, que ainda viria, seria o Império Romano em sua fase religiosa posterior. Esta interpretação histórica sugere que os reis não são indivíduos, mas reinos ou impérios, seguindo o mesmo padrão de linguagem profética encontrado no livro de Daniel, como vemos em Daniel 7, 17 e 23, onde está escrito que os 4 animais são 4 reis que surgirão da terra. Mas, na explicação, o 4º animal é identificado como o 4º reino. O estudioso John Paulian afirma que a imagem de uma besta de 7 cabeças representa uma criatura que vive, morre e ressurge 7 ou 8 vezes, sugerindo ciclos de poder ao longo da história humana. Esta perspectiva é compartilhada por diversos teólogos que identificam na profecia um panorama da história humana, revelando como o Criador mantém o controle, mesmo quando poderes opressores parecem dominar temporariamente. Muitos não compreendem que estas profecias não foram escritas apenas para aquela geração, mas para nós, que vivemos nos tempos do cumprimento final. Dentro desta estrutura interpretativa, o 8º rei, que pertence aos 7, poderia representar uma manifestação final do poder anticristão que incorpora características de todos os impérios anteriores, mas emerge em um contexto novo e diferente. Outra interpretação tradicional associa os 7 montes mencionados no texto apocalíptico às 7 colinas de Roma: Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio e Aventino. Esta interpretação identifica a mulher sentada sobre a besta como Roma, tanto em seu aspecto imperial quanto em seu aspecto religioso posterior.
existe uma interpretação mais recente e controversa que tem recebido atenção, especialmente após o falecimento do atual pontífice. Esta teoria sugere que os 7 reis mencionados no texto apocalíptico referem-se a 7 líderes religiosos específicos, iniciando a partir de 1929, quando o Acordo Diplomático estabeleceu o Estado religioso como uma entidade soberana independente. Esta teoria ganhou impulso quando o predecessor renunciou à sua posição em 2013, um evento extremamente raro na história da instituição religiosa. O último líder a renunciar antes dele havia sido Celestino V em 1294, mais de 700 anos anteriormente. Alguns interpretaram esta renúncia como potencialmente cumprindo a profecia de que o 7º rei permaneceria por pouco tempo. Segundo esta interpretação, o atual pontífice seria então o 8º rei, que é dos 7. Talvez porque ele representa uma continuidade com os 7 anteriores, ou porque ele governa o mesmo sistema religioso. Um aspecto ainda mais intrigante da profecia é a menção ao 8º rei, descrito como sendo um dos 7 e que caminha para os impérios. Este 8º poderia representar uma manifestação final do poder anticristão no fim dos tempos. Talvez uma coalizão global que combina aspectos de todos os impérios anteriores. Em um sistema único de controle político, econômico e religioso. Se você está acompanhando essa análise profunda e quer saber mais, deixe seu like para que este conhecimento alcance outras pessoas preocupadas com os sinais dos tempos. Este pode ser o vídeo mais importante que você assistirá este ano. Como demonstrei no vídeo, palavras doces, intenções venenosas. 8 frases que revelam quem quer te aniquilar. Aqui do nosso canal, nem tudo é o que parece à primeira vista. Da mesma forma, esta profecia contém camadas de significado, que só são reveladas aos que têm olhos para ver. Na controversa teoria dos líderes religiosos, alguns sugerem que o atual pontífice poderia ser este 8º rei, especialmente considerando que ele sucedeu ao predecessor, que ainda estava vivo. Uma situação incomum onde 2 líderes coexistiam, um emérito e um em exercício. Seu falecimento no domingo pascal de 2025, após um período de 12 anos marcado por reformas significativas e, para alguns, controversas na instituição religiosa, levantou novas especulações sobre o significado profético de seu pontificado. Mas o que torna o falecimento do líder religioso no domingo pascal tão significativo para esta profecia? E como podemos discernir se estamos realmente testemunhando o cumprimento das palavras apocalípticas? O simbolismo por trás dessa data pode estar nos revelando algo que poucos conseguem enxergar ou têm coragem de admitir. O padrão que emerge quando analisamos os eventos recentes à luz das Escrituras é simplesmente impressionante. Esta revelação não é para todos. Apenas aqueles que buscam sinceramente a verdade conseguirão compreender o que está por vir. O domingo pascal, segunda-feira pascal, data da última aparição pública do líder religioso antes de seu falecimento, carrega um simbolismo profundo na tradição cristã. É o dia que celebra a ressurreição do Messias, representando a vitória sobre a morte. Que mensagem poderia estar codificada no fato do pontífice falecer precisamente após esta celebração? Na tradição bíblica, a Páscoa é uma celebração de libertação. Originalmente marcava a saída do povo escolhido do Egito, da escravidão para a liberdade. O sangue do Cordeiro Pascal, aplicado nas estruturas das portas, protegia os primogênitos do anjo da morte. Este evento prefigurava o sacrifício do Messias, nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, 7.
cuja morte nos liberta da escravidão do pecado. Na fé cristã, a Páscoa simboliza a transição da morte para a vida através da ressurreição do Messias. É a celebração da vitória definitiva sobre as forças do mal. O Messias disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11, 25. É interessante observar que muitos eventos proféticos nas Escrituras ocorreram em datas significativas do calendário judaico-cristão. A morte do Messias aconteceu durante a festa da Páscoa. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. É possível que eventos importantes dos últimos dias também sigam esse padrão. O falecimento do líder religioso no dia seguinte ao domingo pascal, segunda-feira pascal, ocorre exatamente no momento em que os cristãos de todo o mundo celebram a vitória do Messias sobre a morte. Esta sincronia não parece ser uma simples coincidência. Poderia simbolizar o fim de uma era e o início de outra. Esta correlação temporal profética poderia marcar a transição para uma nova fase no desenrolar do plano divino. Vamos examinar alguns detalhes que tornam este evento ainda mais significativo do ponto de vista profético. Primeiramente, o líder foi o primeiro a escolher o nome do Santo de Assis, conhecido por sua humildade e compromisso com os necessitados. Ele também foi o primeiro de sua ordem religiosa e o primeiro do hemisfério ocidental a assumir esta posição. Seu período de liderança foi marcado por gestos simbólicos de ruptura com tradições anteriores. Ele optou por não residir na habitação tradicional, preferindo acomodações mais simples em outra edificação. O pontífice fez declarações e adotou posições que, para alguns, representaram uma abertura sem precedentes em temas como orientação sexual, separação conjugal e questões ambientais. Ele enfrentou resistência significativa dentro da própria instituição, com alguns tradicionalistas acusando-o de diluir ensinamentos fundamentais. Outros, contudo, viram nele um reformador necessário, aproximando a instituição das preocupações do mundo contemporâneo. Sua última mensagem no domingo pascal, transmitida por um assistente devido à sua condição debilitada, incluía apelos por paz em zonas de conflito ao redor do mundo e uma condenação ao preconceito crescente, temas que refletem tensões globais intensificadas em nossos dias. Se você está acompanhando com interesse esta análise profética, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será o primeiro a receber novos conteúdos sobre as profecias dos últimos tempos e suas manifestações nos eventos atuais. Outro aspecto que tem chamado a atenção são as coincidências numéricas envolvendo o pontífice. Foi eleito em 13 de março de 2013 e faleceu após 12 anos e 39 dias de pontificado. O número 7, mencionado na profecia dos 7 reis, possui grande importância nas Escrituras, frequentemente associado à completude ou perfeição. Aparece centenas de vezes nos textos sagrados, desde os 7 dias da criação até os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças do Apocalipse. O fato do texto mencionar que após os 7 reis viria um 8º sugere um ciclo que se completa e inicia algo novo. Na simbologia bíblica, o número 8 frequentemente representa um novo começo, uma renovação completa. Por exemplo, 8 pessoas foram preservadas na embarcação durante o dilúvio para iniciar uma nova humanidade. Se o pontífice for realmente o 8º rei, mencionado na profecia, seu falecimento poderia sinalizar o início de uma nova fase na história mundial, talvez a etapa final antes do retorno do Messias. Como já expliquei no vídeo Relacionamentos que são armadilhas, 10 comportamentos de quem planeja te arruinar. Aqui do canal, reconhecer padrões é essencial para a nossa proteção espiritual.
Da mesma forma, os padrões proféticos revelados aqui são sinais de alerta para os vigilantes. No contexto mais amplo do texto apocalíptico, os 7 reis estão associados a uma besta escarlate, sobre a qual está sentada uma mulher denominada Babilônia, a Grande. O texto descreve esta mulher como embriagada com o sangue dos santos e vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Este simbolismo tem sido interpretado de várias formas ao longo da história. A identificação da mulher como a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Apocalipse 17, 18, levou muitos intérpretes a associá-la a Roma, tanto imperial quanto religiosa. O que estamos presenciando agora pode ser o cumprimento final desta profecia que permaneceu adormecida por milênios, aguardando o momento exato de sua manifestação. Muitos estudiosos protestantes, historicamente, identificaram esta mulher como representando um sistema religioso apóstata, e alguns especificamente apontaram para a instituição religiosa central. Outros veem a Babilônia como um símbolo mais amplo de sistemas mundiais corruptos, políticos, econômicos e religiosos que se opõem aos valores divinos. O fato da mulher estar sentada sobre a besta sugere uma relação complexa entre poder religioso e político. Em um nível, a religião parece controlar ou direcionar o poder político. Ela está sentada sobre a besta. Mas em outro nível, o poder político sustenta o poder religioso. A besta carrega a mulher. Esta dinâmica paradoxal revela a verdadeira natureza da relação espiritual temporal nos últimos dias. Curiosamente, a profecia indica que, eventualmente, os 10 chifres, 10 reis ou reinos, e a besta odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Apocalipse 17, 16. Isso sugere que, finalmente, os poderes políticos se voltarão contra o sistema religioso que anteriormente apoiavam. É importante observar que o falecimento do líder religioso ocorre em um momento de tensões globais, crises econômicas, avanços tecnológicos transformadores como a inteligência artificial e profundas divisões sociais caracterizam nossa época. Estamos testemunhando uma polarização sem precedentes em sociedades anteriormente estáveis. Instituições tradicionais, incluindo instituições religiosas, enfrentam crises de credibilidade como nunca antes. A tecnologia está transformando rapidamente nossa maneira de viver, trabalhar e nos relacionarmos. O Messias, ao discorrer sobre os sinais de sua vinda, mencionou que haveria sinais nos corpos celestes. Na terra, angústia entre as nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Lucas 21, 25, 26. Os acontecimentos atuais parecem refletir estas palavras de maneira impressionante. A angústia entre as nações e a perplexidade que o Messias mencionou caracteriza perfeitamente o estado atual do mundo. Poucos têm a coragem de conectar os pontos e enxergar o quadro completo que está diante de nós. Mas você é diferente. Você busca a verdade custe o que custar. Aqui no canal, temos um conteúdo exclusivo sobre quando seus esforços parecem inúteis. Principais 3 alavancas mentais que multiplicam seus resultados, que complementa perfeitamente o que estamos vendo hoje, mostrando como permanecer firme mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor. Essa perspectiva é essencial nos tempos proféticos que estamos vivendo. À medida que exploramos estas profecias, é importante lembrar que o propósito das revelações apocalípticas não é incutir medo, mas preparação.
A palavra Apocalipse significa revelação, um desvendar do que estava oculto. O objetivo divino, ao revelar estes eventos futuros, é que os fiéis possam estar vigilantes, preparados e confiantes no controle soberano do Criador sobre a história humana. O padrão de império, colapso, ressurgimento, visto na profecia dos 7 reis, reflete os ciclos da história humana, onde poderes mundiais ascendem, dominam e, eventualmente, caem, apenas para serem substituídos por novos. Contudo, o texto apocalíptico indica que este ciclo não continuará indefinidamente. Há um fim determinado. O 8º rei caminha para a destruição, sinalizando o término deste padrão repetitivo. Seria o falecimento do pontífice um marcador profético, indicando que entramos na fase final deste ciclo histórico? Os sinais convergentes em nosso tempo, desde o aumento de desastres naturais até as transformações sociais, tecnológicas sem precedentes, sugerem que estamos realmente vivendo um período único na história humana. A convergência de tantos indicadores proféticos em nosso tempo não pode ser mera coincidência. Para aqueles que estudam as Escrituras com discernimento, estes eventos representam peças de um quebra-cabeça divino que está sendo montado diante de nossos olhos. Outro aspecto significativo da profecia dos 7 reis é sua relação com as advertências sobre o Anticristo, ou homem da iniquidade, mencionado em outras passagens das Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu sobre esta figura que se oporia a tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. João, em suas epístolas, advertiu que o espírito do anticristo já estava operando no mundo, mas que uma manifestação final ainda estava por vir. Muitos estudiosos veem conexões entre o 8º rei do Apocalipse e estas outras figuras proféticas, sugerindo que podem representar diferentes aspectos do mesmo poder antidivino final, que surgirá nos últimos dias. Se estas interpretações estiverem corretas, o falecimento do líder religioso poderia ser um precursor para eventos ainda mais significativos por vir. Esta é uma revelação que poucos têm a coragem de compartilhar, mas você merece conhecer a verdade sobre os tempos em que vivemos. Se concordar que estas revelações precisam alcançar mais pessoas, deixe seu comentário dizendo: é tempo de despertar. Seu comentário ajudará este conteúdo a alcançar aqueles que precisam estar preparados para o que está por vir. A profecia apocalíptica também menciona que o 8º rei é dos 7, sugerindo algum tipo de continuidade ou conexão que poderia indicar que o 8º rei incorpora características dos 7 anteriores, ou que representa uma culminação, manifestação final do mesmo sistema. O fato do atual pontífice ter escolhido honrar seu predecessor imediato, ainda vivo quando ele assumiu, e ter continuado algumas de suas iniciativas enquanto reversia outras, cria um padrão interessante de continuidade, descontinuidade, que reflete esta descrição profética. Além disso, o número 8 na Bíblia frequentemente está associado a um novo começo ou ressurreição. O 8º dia, na tradição judaica, marcava um novo ciclo após a conclusão da semana de 7 dias. A circuncisão era realizada no 8º dia. Jesus ressuscitou no que poderia ser considerado o 8º dia, após o sábado. Se o atual pontífice representar o 8º rei da profecia, seu falecimento, ironicamente próximo à celebração da ressurreição, poderia simbolizar o início de uma nova fase na história da redenção. Quando conectamos estes padrões numéricos simbólicos às datas específicas, como o falecimento após a Páscoa, um quadro profético surpreendente emerge,
revelando a precisão divina no cumprimento de profecias milenares. É importante considerar como estas profecias se conectam com outras advertências bíblicas sobre os últimos dias. O Messias advertiu que haveria falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24. Paulo escreveu sobre uma operação do erro que Deus permitiria vir sobre aqueles que não receberam o amor da verdade. 2 Tessalonicenses 2, 11. Estas passagens sugerem que o período final será marcado por enganos espirituais, sofisticados, talvez mesclando verdades parciais com falsidades sutis, criando um sistema religioso aparentemente piedoso, mas fundamentalmente corrupto. Como demonstrei no vídeo Sendo Manipulado Sem Perceber, 5 sinais mortais que alguém planeja sua destruição. Aqui do canal, a manipulação mais perigosa é aquela que não reconhecemos como tal. Da mesma forma, os maiores enganos espirituais dos últimos dias parecerão verdades plausíveis. Para muitos, esta é uma batalha espiritual muito além do que vemos no plano físico. Forças invisíveis estão se movimentando nos bastidores da história. A morte do pontífice, particularmente em sua conexão temporal com a Páscoa, apresenta paralelos inquietantes com a profecia apocalíptica. Se ele realmente representa o 8º rei que caminha para a destruição, seu falecimento poderia marcar o início de uma cascata de eventos profetizados que culminaram no retorno do Messias, a queda da Babilônia religiosa e o estabelecimento do reino divino prometido. O falecimento ocorreu em um momento em que a instituição religiosa enfrenta desafios sem precedentes. Escândalos de abuso, diminuição da participação em nações tradicionalmente religiosas, tensões entre facções progressistas, tradicionalistas e questões sobre seu papel em um mundo cada vez mais secular, polarizado. Estas circunstâncias criam o cenário perfeito para as transformações radicais sugeridas na profecia apocalíptica sobre o destino da mulher sentada sobre a besta. Quando analisamos as datas associadas ao pontificado, sua eleição em 13 de março de 2013 e sua morte em 21 de abril de 2025, encontramos padrões numerológicos intrigantes. O número 13, frequentemente associado à rebelião na tradição bíblica, aparece 2 vezes em sua data de eleição, mês, ano. Seu falecimento ocorre no 21º dia, 3 vezes 7. E o intervalo entre estes eventos é de aproximadamente 12 anos, o dobro de 6, número associado à imperfeição humana. Estas coincidências numéricas reforçam a sensação de um cumprimento profético deliberadamente cronometrado. Na tradição judaica, existem conceitos como os nascimentos da dor messiânica, eventos cataclísmicos que precedem a era messiânica, as convulsões globais atuais, pandemias, conflitos regionais com potencial para escalar, crises climáticas, instabilidade econômica e transformações sociais radicais correspondem a este padrão de dores de parto mencionado por Jesus em seus discursos escatológicos. O falecimento do pontífice, em meio a estes desenvolvimentos, pode ser visto como mais um sinal na sequência profética que conduz ao clímax, como os eventos contemporâneos parecem estar conectados às profecias bíblicas. Comente: nada é impossível para o Criador, abaixo deste vídeo. Seu comentário representa uma declaração poderosa de fé nos tempos que estamos vivendo. O impacto global do falecimento do pontífice não pode ser subestimado. Como líder de mais de 1 bilhão de fiéis em todo o mundo, e figura respeitada mesmo entre não católicos, não cristãos,
Sua morte representa um momento de transição significativa no cenário religioso global. As decisões tomadas na escolha de seu sucessor poderiam potencialmente alterar o curso das relações entre as principais religiões mundiais, bem como entre fé, secularismo. Em um momento crítico da história humana, aqueles que compreendem as implicações proféticas destes eventos têm uma responsabilidade especial. Como Jesus advertiu, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24:33. Este conhecimento não deve produzir medo, mas vigilância, preparação espiritual e um compromisso renovado com a proclamação da verdade em tempos de engano generalizado. No vídeo, quando você quase desistiu de tudo, esta é a mensagem que o universo guardou para este momento. Disponível. Aqui no canal, explorei como encontrar esperança em tempos sombrios. Essa mensagem é especialmente relevante agora, quando as profecias apocalípticas parecem estar se cumprindo diante de nossos olhos. O falecimento de um líder religioso, por mais significativo que seja, é apenas um pequeno detalhe no grande drama da redenção divina. O verdadeiro protagonista desta narrativa não é qualquer líder humano, mas o Messias, que declarou: Eu sou o primeiro e o último, e o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo inferior. Apocalipse 1, 17 e 18. A profecia dos 8 reis nos lembra que, embora impérios e líderes venham e vão, o plano divino avança inexoravelmente. Cada cumprimento profético nos aproxima do momento final, quando, conforme prometido, o reino do mundo se tornará o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Agora você observou como os eventos contemporâneos podem estar conectados com as profecias bíblicas. Se você gostou deste conteúdo, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nada. Confira também os outros vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora.